Olá, eu vou falar sobre a proposta de reforma administrativa enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. Trata de diversas questões envolvendo a vida dos servidores públicos, mas também dos administrados em geral, de todos os cidadãos. O funcionamento da administração pública diz respeito à sua vida, e eu vou agora apresentar alguns pontos que são super interessantes, sendo você servidor ou não. A reforma, ela não vai fazer uma transformação total da administração pública, isso é verdade, ou pelo menos esse debate não vai ser iniciado de maneira tão radical assim. Mas acaba que, ao apresentar uma reformulação da Constituição, através de uma proposta de emenda constitucional, o governo Bolsonaro toca em pontos muito sensíveis, naquilo que diz respeito ao funcionamento da vida, do trabalho dos servidores públicos, mas também aos contratos de gestão, funcionamento de alguns órgãos públicos, questões que envolvem inclusive um aumento do poder do presidente da República para a edição de decretos. Na discussão da reforma administrativa, nós teremos muitas pessoas que realmente vão fazer a discussão desses pontos com o objetivo de melhoria na administração pública. Mas é muito importante nós ficarmos atentos àqueles atores políticos que vão buscar não a melhoria da administração pública, mas sim um encurtamento das funções do Estado, o não atendimento às necessidades da população, para que o Estado tenha mais dinheiro para gastar com aquilo que esses setores têm mais interesse. Então, nós precisamos ter um debate sem dogmas da reforma administrativa e a sua proposta, nesse momento, apesar de nós entendermos que ela tem diversos aspectos negativos, mas é um momento em que o serviço público ele precisa ser sim reavaliado. Se os termos dessa proposta vão chegar a um ponto de eficiência, é algo que nós precisaremos analisar com muita racionalidade e com o mínimo de rigor técnico, como nós iremos fazer a partir de agora. Estabilidade dos servidores públicos. É muito verdade que a administração pública brasileira ela precisa estabelecer mecanismos de retribuição aos servidores que trabalham melhor. Mas a estabilidade por si só ela é parceira da eficiência. Nós precisamos buscar uma administração pública que atenda muito mais os interesses da população? Sim. Mas para que essa eficiência ela possa ganhar áreas de concretude, nós precisamos também afastar o arbítrio. Muitos gestores acabam perseguindo os servidores não porque eles trabalham mal. Aliás, o servidor que trabalha mal já encontra na Constituição Federal mecanismos de avaliação de desempenho que são suficientes, sim, para a demissão de servidores que não trabalham a contento. Nós já temos remédios na Constituição Federal contra a ineficiência, mas que não são utilizados pelo legislador infraconstitucional, muito menos pela administração pública. Nesse aspecto, a proposta de reforma administrativa ela afasta a estabilidade do serviço público no geral, garantindo apenas essa estabilidade aos cargos que são considerados cargos típicos de Estado. Quais são esses cargos? Somente a lei infraconstitucional que vai determinar. Deve existir, com certeza, uma guerra geral, aberta, por parte de todas as carreiras, para entrar nesse rol de cargos típicos de Estado. Nós temos algumas hipóteses judiciais de perda do cargo. Além das ações ordinárias que venham a discutir o vínculo do servidor com a administração pública, duas grandes hipóteses é a sentença penal, condenando o servidor que praticou um crime contra a administração pública, até mesmo em casos de crimes comuns com pena de prisão superior a 4 anos. E nós temos também as ações de improbidade, em que o servidor poderá perder o seu cargo. Hoje, na atual redação constitucional, a perda desse cargo só vai existir com o trânsito em julgado no final do processo, quando não existem mais recursos a serem interpostos contra aquela decisão. A partir da reforma administrativa, se aprovada, qualquer decisão de qualquer Tribunal de Justiça, de qualquer órgão colegiado, também a depender da competência das ações, o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, qualquer servidor que for condenado por uma decisão tomada em acordo nesse órgão colegiado, ele já vai perder o seu cargo público. É a execução antecipada de uma condenação de perda do cargo público, contrariando a atual redação da Constituição que exige o trânsito em julgado. Novos vínculos serão criados a partir da proposta de emenda constitucional
da reforma administrativa. Nós vamos ter aí os cargos de liderança e assessoramento, que não são cargos em comissão, mas também não são cargos públicos efetivos, serão providos mediante processo seletivo simplificado e vão cuidar de questões relacionadas a pareceres, posicionamentos, assessorando aqueles gestores que cuidam da máquina pública. São funções essas já ocupadas pelos cargos em comissão na atual situação constitucional. Nós temos também a criação de vínculo por prazo determinado, que é algo equivalente aos contratados temporariamente e que, a priori, não havia necessidade de uma alteração constitucional para que hipóteses de contratados temporariamente pudessem existir na administração pública. Nós vamos ter aí também os chamados cargos típicos de Estado, que são carreiras que vão ser definidas assim por lei complementar após a aprovação dessa reforma na Constituição Federal. Teremos também aqueles vínculos comuns, que são os cargos efetivos, que hoje são denominados apenas de cargos efetivos, mas ao deixarem de ser classificados como carreiras típicas de Estado, vão perder muitos direitos que hoje são garantidos aos atuais servidores públicos. Vínculo de experiência. Você, cidadão que almeja, que pretende exercer uma função pública, já sabe o que precisa fazer. Nós temos concursos públicos de provas e títulos. Você vai passar numa prova em que serão exigidos os conhecimentos básicos para o exercício da sua função. Depois, se tiver a exigência também na fase de títulos, você vai entregar seus diplomas, tudo aquilo que é exigido para você ser provido nesse cargo. Você vai fazer testes físicos para saber como está a sua saúde e até mesmo testes físicos para saber se você tem condições para o exercício daquelas funções. Agora, se aprovada a reforma administrativa, nós teremos mais uma fase de concurso público. Você vai iniciar o seu trabalho como se fosse ainda uma extensão do certame, da concorrência que é o concurso público. Você vai trabalhar um ano para a administração pública, recebendo o seu salário, mas você não vai ter um vínculo efetivo já determinado, já afincado ali em relação àquele ente federativo. Isso vai influenciar, inclusive, na classificação final do concurso público. Alguns pontos super interessantes nesse aspecto. Primeiro, não há o fim do estágio probatório. O estágio probatório continuará ocorrendo num prazo reduzido após esse vínculo experimental, esse vínculo de estágio. Mas, durante esse vínculo, a administração pública terá muito mais chances de não definir a sua relação com você, cidadão, que está passando essa concorrência dentro do concurso público. Isso porque os direitos e garantias fundamentais do servidor público ainda não serão aplicados a você, porque você estará numa fase experimental. O vínculo efetivo com a administração pública não poderá ainda ser reivindicado como ferramenta de manutenção e de continuidade do seu trabalho, porque será apenas mais uma fase do concurso. Princípios da administração pública. Vai alterar o caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal. O que significa isso? Nós não temos um Código Brasileiro de Direito Administrativo. Então, como nós não temos uma lei só, fazendo uma regulamentação geral de tantas leis de direito administrativo que a União, Estados, Distrito Federal e os municípios possuem, a existência de princípios constitucionais que vão trabalhar, que vão definir qual o funcionamento da administração pública é algo super interessante para que a gente tenha um mínimo de sistematização entre tantas regras. Hoje, no artigo 37, nós temos o princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência como sendo os princípios constitucionais expressos, ao menos nesse local, porque nós temos outros que também são aplicados à administração pública, como o devido processo legal, a garantia de não utilização de provas ilícitas, o princípio da participação, também presente no artigo 37, no parágrafo 3º. A alteração proposta na reforma administrativa quer incluir o princípio da unidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da responsabilidade, o princípio da coordenação, o princípio da boa governança e o princípio da inovação. Então são princípios, são palavras, conceitos jurídicos indeterminados que, ao serem colocados na categoria de princípios, nós teremos aí uma importância muito maior dada aos seus significados. Só que muitos desses significados, que eu ainda não os considero como princípios nem reconhecidos por parte da doutrina,
Ao colocar isso no caput do artigo 37, nós temos uma confusão sobre o que de fato é essencial na discussão da reforma administrativa. Boa parte da reforma administrativa, buscando a administração pública mais eficiente, não precisaria de alteração constitucional. Ao tocarmos no caput do artigo 37 e incluirmos tantos conceitos jurídicos indeterminados como princípios da administração pública, a gente está desviando o olhar daquilo que realmente é importante e nós estamos trazendo para a condição de princípios palavras que não representam muita coisa para o direito administrativo. Acumulação de cargos públicos. A regra atual diz que um cidadão brasileiro ele só pode ocupar um único cargo público. A exceção são 2 cargos na área da saúde, profissionais da área da saúde, 2 cargos de profissionais do magistério, um cargo técnico-científico com mais um cargo de professor. Nós temos também a possibilidade de magistrados, representantes do Ministério Público, também exercerem a docência. Com a proposta de reforma administrativa, há uma inversão total. A regra passa a ser a possibilidade de acumulação de cargos públicos, com exceção dos cargos típicos de Estado. Os cargos típicos de Estado só poderão exercer funções de docência ou funções de profissionais da área da saúde. Essa parte da reforma está um tanto quanto confusa. Quero acreditar que os cargos da área de saúde e os cargos de docência já serão considerados cargos típicos de Estado, tendo em vista a importância dessas 2 áreas, educacional e a área de saúde. Agora tem uma diferença. Os cargos típicos de Estado, eles não só poderão acumular nessas hipóteses, como eles não vão poder exercer qualquer tipo de função remunerada, incluindo aí na área privada. Então não há apenas uma proibição de acumulação de cargos, mas também uma espécie de exigência de dedicação exclusiva. Nós vamos discutir o funcionamento da administração pública dentro de uma conjuntura em que o serviço público mostrou bastante a sua eficiência. Durante a pandemia, nós discutíamos diversas medidas de isolamento social, mas eram servidores públicos que estavam na linha de frente cuidando dos cidadãos que estavam acometidos pela Covid-19. Nós tivemos realmente um marco na administração pública de ideias inovadoras que conseguiram apaziguar ou ao menos diminuir bastante o sofrimento do povo brasileiro, mesmo diante de tantos erros cometidos pelos gestores e não pelos servidores. Um ponto super negativo da proposta de emenda à Constituição é que ela acaba, num sentido ideológico, principalmente a partir das manifestações do Ministério da Economia e diversos atores políticos, colocando os servidores públicos como o alvo destinatário de todas as críticas que são feitas à administração pública. Os servidores públicos não podem ser considerados como os vilões. E, infelizmente, em diversas manifestações daqueles responsáveis pela edição dessa proposta de emenda constitucional, isso fica muito evidenciado. E nós vamos descobrir que em alguns pontos da proposta de emenda constitucional, o servidor vai ser taxado de maneira negativa. Nós temos dentro da administração pública um excesso de carreiras que acaba por tratar todos os servidores de uma maneira diferente. E essa maneira diferente, ela é muitas vezes irracional. Não há razoabilidade, por exemplo, de dentro de uma carreira, como a carreira policial organizada a partir da Constituição Federal, nós temos tantos cargos distintos e a meritocracia não servir para a progressão e para a evolução e até mesmo para o exercício de cargo de chefia, por exemplo. A proposta de emenda constitucional também se predispõe a entregar benefícios a algumas carreiras, como por exemplo os policiais militares, que hoje, no atual texto constitucional, são proibidos de fazer greve. E a proposta de emenda constitucional, ela se preocupa com isso. A partir de agora, a proibição de fazer greves e também de poder sindicalizar, serem sindicalizados, formar sindicatos, essa proibição dentro da nossa Constituição passa a não existir se aprovada a proposta de emenda constitucional da maneira como o presidente Bolsonaro mandou e enviou ao Congresso Nacional. Nesse vídeo, nós apresentamos aqui apenas alguns pontos que eu considero importantes na reforma administrativa, mas ela trata de diversas outras questões. Eu não falei aqui, por exemplo, sobre um ponto bem interessante, que é a ampliação do poder regulamentar por parte do presidente da República, em que diversas alterações na máquina pública poderão ser feitas sem passar pelo Congresso Nacional, sem a participação do Poder Legislativo. Esse e outros pontos nós vamos trabalhar a partir dessa semana aqui em vídeos constantes, em que eu vou te convidar a fazer um bom debate, um debate crítico,
para que a gente, sem dogmas e com muita racionalidade, a gente possa compreender as possíveis alterações da administração pública brasileira.